Olá, queridos, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso Apocalipse. Eu tenho certeza que você vai ficar fascinado por esse livro tão maravilhoso, que são um dos 66 livros aí da palavra do nosso Deus, que tem lições maravilhosas para nós, que abre os nossos olhos espirituais para verdades de coisas, inclusive, que estão acontecendo hoje em nossos dias. Questões que já aconteceram, questões que estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer no futuro, mais para frente na história da humanidade. Então o livro de Apocalipse, ele é excepcional. E eu estou muito feliz em você ter aceitado esse convite da Escritura para estar aqui aprendendo sobre a palavra do nosso Deus. Antes de entrarmos nas questões mais diretas da nossa aula, eu gostaria de orar por você. Inclusive vai ser uma prática que teremos em todas as aulas. Eu gosto de sempre iniciar uma prédica ou uma aula, seja essa presencial ou online, pedindo a graça de Deus, a sua misericórdia, para que a gente aprenda e assimile bem o conhecimento. Então te convido agora a curvar a sua fronte, que nós vamos juntos falar com o nosso Deus. Magnífico Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque se estamos aqui foi porque o Senhor, ó Pai amado, com graça e com misericórdia, nos convocou, nos impulsionou para que a gente aprenda mais da sua Sagrada Escritura. Sim, Deus, que assim seja. Através desse curso, que nas nossas vidas, nos nossos corações, venham estar cada vez mais inclinados para a presença gloriosa do Senhor, sempre sendo pautados e orientados pela sua Escritura. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, primeiramente, o que significa Apocalipse? A palavra Apocalipse é um tanto de uso corrente geral, de um entendimento geral, melhor dizendo, que a palavra Apocalipse significa revelação. E, de fato, é esse o sentido literal da palavra. Então, quando a gente entende que Apocalipse, trazendo para a nossa língua, para o português, significa revelação, nós compreendemos que Deus, ao inspirar João a escrever esse livro, ou melhor dizendo, além da questão da inspiração, ele deu essas visões para João, diretas. Foi justamente para revelar para o seu povo coisas que iriam acontecer, ou coisas que já estavam acontecendo também na época de João. Então Deus, ele meio que descortina a história diante do seu povo, descortina a história diante do apóstolo, para que assim essa revelação chegasse até nós. Bom, eu já dei uma adiantada e disse que quem escreveu o livro de Apocalipse foi o apóstolo João. Recentemente tem algumas controvérsias, algumas questões, alguns estudos que dizem que foi outro João que escreveu. No entanto, os escritores do século II depois de Jesus já falavam que era João, numa proximidade de mais ou menos 30 anos de diferença aí da morte de João e da escrita também do livro. Então, pela proximidade histórica, pela proximidade da linguagem, subtende-se e afirma-se que foi o apóstolo João quem escreveu o livro de Apocalipse. Eu quero continuar aqui agora, nessa primeira aula, com algumas questões introdutórias, que são importantíssimas para a gente conseguir entender e captar bem aquilo que Deus quer falar conosco através desse livro de Apocalipse. Mas antes eu quero explicar o método para vocês. Como que vai ser o nosso método de aprendizagem? Eu vou pegar aqui a nossa ferramenta principal, que é a Escritura, que é a palavra de Deus. Ela é a nossa matéria-prima e nós vamos trabalhar por ela, lendo ela, comentando e explicando ela dentro do seu contexto histórico, cultural e outras coisas que estão em volta também do texto de forma mais direta. Então, como vai funcionar? Hoje é apenas uma aula introdutória, mas nas outras aulas eu vou ler o texto, ou ler alguns textos e explicar esses textos dentro do seu contexto e aplicar essas lições oriundas desse texto também no nosso contexto, para a nossa vida. Aliás, o livro de Apocalipse foi escrito séculos e milênios atrás, então a gente precisa trazer as lições que estão presentes nele para o nosso dia a dia, para a gente aqui. Como que a gente vive essas verdades que estão presentes na Escritura Sagrada. Então a gente vai trabalhar com afinco aqui na Bíblia, lendo e explicando. Então você, no curso, mantenha sua Bíblia aberta, nada de deixar a Bíblia do lado, não. Participe do curso, leia junto com o professor, tá bom? E eu acredito que você vai crescer bastante.
Eu esqueci de me apresentar, né? Um detalhe importante aí. Meu nome é Diego, eu tenho atualmente 28 anos, sou casado e teólogo, bacharel em teologia. Teologia é algo que eu amo demais, amo estudar teologia, principalmente teologia bíblica, o contato com o texto sagrado, de esmiuçá-lo, de ler e explicá-lo. Então é algo que me apaixona. E eu estou aqui hoje justamente para passar um pouco daquilo que eu aprendi com a palavra de Deus, com o próprio Deus, com anos de estudo, para você, de forma gratuita, de forma acessível, para que assim vidas sejam impactadas por esse curso, vidas sejam impactadas pela palavra do nosso Deus. Durante esse curso você pode compartilhar essa aula, mas eu te oriento a que você também convide mais pessoas para fazerem parte do grupo, que aqui nós vamos postar, aqui nós vamos trazer informações. Então você pode compartilhar essas aulas e também o link desse grupo com outras pessoas também. Mas vamos aqui para as questões, continuar nas questões preliminares, nas questões históricas. E a primeira questão que eu quero falar com vocês é a datação desse livro. Ele foi escrito provavelmente no ano de 95 depois de Jesus ter nascido. João já estava ali bem idoso. Aí você pode pensar, mas João então estava com 95 anos, estava bem velho. Sim, João já estava idoso, mas não necessariamente João tinha 95 anos, porque João não necessariamente nasceu no mesmo ano que Jesus, ele pode ter nascido depois, né? No entanto, os estudiosos entendem que pelas características textuais, esse livro foi escrito no ano de 95, ali no reinado de Vespasiano, tá? Alguns entendem que foi escrito antes de 70, antes da queda de Jerusalém, mas os estudos recentes dão a entender de que foi no ano de 95. Bom, mais algumas questões aqui para a gente aprender. Primeiro, a questão do gênero também, né? A questão de gênero é importante, como o próprio nome já diz, o gênero é apocalíptico, né? Apocalíptico / profético, a semelhança, por exemplo, de Daniel e de outros livros que foram escritos posteriormente a Daniel no período intertestamentário, que trata justamente com visões celestiais, com apontamentos futuros e linguagem simbólica para coisas que iriam acontecer também no futuro. Então esse é o gênero de Apocalipse, que é justamente o apocalíptico e o profético. Agora, algumas características e temas principais desse livro. Em primeiro lugar, ele foi escrito como uma espécie de consolo para 7 igrejas e todas as que sofrem. Então, a gente percebe logo nos primeiros capítulos que esse livro é destinado a 7 igrejas da Ásia Menor, na região que hoje é a Turquia. E esse escrito foi levado para essa igreja como forma de consolo. Várias igrejas passam por sofrimento, por perseguição. Então ele traz consolo e também exortações para aquelas que estão em situação de pecado, estão abandonando assim a senda reta do Evangelho do Senhor. Outro tema importante desse livro é que ele mostra Deus na sua soberania governando a história. A gente percebe no livro de Apocalipse que Deus está sempre mandando em tudo, controlando todas as coisas, governando a história. Nada do que aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer está distante do propósito soberano do nosso Deus. Outro tema importante é que Cristo é posto como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente vê isso sobretudo no capítulo 19, Jesus vindo em glória, em poder, como Rei de toda a criação. Outra questão, o famoso já e ainda não, né? Um tema ali termo cunhado pelos teólogos que trabalham com a ideia de que parte da realidade da nova criação já está presente, mas que ainda não se completou na sua totalidade. Ou seja, nós já vivenciamos o reino, nós já vivenciamos assim esse contato com Deus e parte dessa inserção no reino, mas ele vai se completar no futuro. Então a ideia de já e ainda não também está presente, muito presente por sinal, no Apocalipse. A vitória final após o sofrimento, ou seja, a igreja sofre, a igreja passa por dificuldades, mas no final há a vitória aos novos céus e nova terra em Cristo Jesus. Nova criação também cumprindo profecias. É o que a gente vê, por exemplo, no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, onde toda a maldade humana é extirpada, a Nova Jerusalém desce dos céus e assim nós habitamos com Deus para todos sempre. Outra questão importante para a gente ver é que existem alguns pontos de vista diferentes sobre a questão de um dos temas do Apocalipse, que é o milênio. A primeira concepção dele, a gente vai ver isso durante o livro, mas eu quero apenas dar uma questão introdutória aqui para vocês.
O primeiro pensamento, talvez o mais antigo deles, pelo menos segundo os historiadores, é o pré-milenismo histórico. É aquela ideia de que a igreja vai peregrinar nesse mundo, vai passar pelo período da grande tribulação, Jesus volta, ressuscita os justos, governa na terra durante 1000 anos e depois ressuscita os ímpios à batalha final, o Armagedon ali, a soltura de Satanás, que vai ficar preso no milênio, e logo após, assim, o juízo final e o estado eterno. O segundo pensamento é o pensamento pós-milenista, que muitos deles creem também no milênio literal, mas acreditam que com o passar do tempo, o número de cristãos vai aumentando, a igreja vai prosperando, vai crescendo, e a influência cristã também vai aumentando no mundo, até que chega o milênio e assim Jesus reina sobre o seu povo. Então, o pré-milenismo dispensacional, que é a ideia, por exemplo, de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, vai ter um arrebatamento secreto, a igreja vai ser levada aos céus para a boda do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro, as pessoas vão ficar assim, sofrendo na terra no período da grande tribulação, logo depois Jesus vem, derrotando o anticristo e instaura o milênio. Tem uma diferenciação do pré-milenismo histórico, a principal delas é justamente a ideia de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, segundo o pensamento pré-milenista dispensacional. E tem o milenismo, que crê que a gente já está no milênio, os santos que estão mortos em Cristo Jesus já reinam no céu, Jesus também já reina espiritualmente sobre o seu povo e sobre a terra, e quando Cristo voltar, já vai julgar o mundo e já vai, assim, instaurar o estado eterno. Entendo que aqui eu estou sendo bem resumido, tá bom? Não é o nosso foco aqui trabalhar com os pontos de vista sobre o milênio ou sobre o próprio Apocalipse, mas trabalhar o livro de forma geral. No entanto, eu vou assumir um posicionamento aqui para vocês, tá? A gente também não vai trabalhar aqui na superfície, não. Vou assumir um posicionamento para com vocês da posição que eu particularmente acho a mais ponderada, que é a posição amilenista, porque ela consegue fazer assim um equilíbrio maior entre o livro, entre os outros textos também do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Agora, na história da interpretação, existem também algumas tendências, algumas ênfases, ou seja, pessoas que interpretam mais uma vertente, pessoas que interpretam mais em outra. Então eu quero apresentar também um pouco dessas vertentes que influenciam inclusive também no posicionamento em relação ao milênio. Tá? A primeira dessas vertentes é a preterista, ou preterismo, que crê, por exemplo, de que a grande tribulação e grande parte das coisas que aconteceram no Apocalipse já se concretizaram, na queda de Jerusalém no ano 70. Portanto, o Apocalipse tem a sua simbologia, tem a sua importância, só que ele não trabalha com coisas relacionadas ao futuro. Apenas talvez a questão do novo céus e nova terra que estão lá nos últimos capítulos. Mas que os eventos presentes nele já aconteceram no passado. O outro posicionamento é o futurista. Esse coloca tudo para o futuro. Ou seja, as visões que estão presentes ali no Apocalipse se relacionam ao período do fim, da grande tribulação para lá. É o outro pensamento, outra ênfase sobre o livro de Apocalipse. Tem também o historicismo. O historicismo acredita que ali, em ordem, aqueles acontecimentos estão vindo à tona no decorrer da história até o momento do fim. Ou seja, trabalhando com um ponto específico, as 7 igrejas, cada igreja daquela é um período histórico. E assim vai progredindo até chegar na Odisseia, que para eles é a igreja do fim, a igreja da apostasia, e que depois disso Jesus vem. Bom, qual vai ser o posicionamento apoiado aqui? Nenhum dos três. Eu entendo de que talvez a combinação de elementos dos 3 posicionamentos seja mais plausível para o livro de Apocalipse. Por quê? Porque a linguagem profética, a linguagem apocalíptica, ela não é monolítica. Ela não trabalha assim. Ela é apenas preterista, futurista ou historicista. Não é assim que a linguagem apocalíptica trabalha. Em muitas vezes, o Apocalipse volta no passado para explicar uma coisa do presente. A linguagem apocalíptica trabalha com isso. Muitas vezes a profecia também, ela volta no passado para trazer uma ideia do presente e apontar para algo do futuro. Então, sendo o Apocalipse um livro de gênero apocalíptico, profético, ele trabalha nessa mesma vertente, ou seja, pega elementos do passado para explicar o presente e apontar para o futuro. Às vezes, lá no futuro, que a gente já está no futuro, ele volta no passado para trazer alguma coisa, ou para trazer alguma explicação de algo que já está acontecendo no presente. Então, a combinação desses 3 elementos, ela é importante. Então, eu acredito que combinar isso é importante. Mas tem uma quarta forma de pensar, que também está dentro, assim, né?
Também é uma das escolas de pensamento e que a gente também inclui junto dessas três como uma das formas de interpretar e que pode ser benéfica em certo sentido, que é o idealismo. O idealismo acredita, por exemplo, que nada do Apocalipse é literal. São linguagens simbólicas que valem para qualquer época, qualquer era da história da humanidade. Eu tenho uma certa ressalva porque, claro, que tem coisas ali que são literais e coisas que eu acredito, inclusive, que também vão acontecer no futuro. Só que a ideia de que a linguagem do Apocalipse é geral e abarca assim, todas as eras tem a sua validade e a gente também vai usar aqui. Portanto, a mistura desses três posicionamentos e agora esse quarto também é o ideal, na minha opinião, para a gente entender o livro de Apocalipse. Bom, espero que até que você esteja gostando. Eu vou agora passar um esboço resumido do livro, bem resumido mesmo, para a gente encerrar essa primeira aula, que foi um pouquinho mais longa. A gente preza por aulas mais curtas, até porque você tem o seu dia a dia, tem a sua correria e tudo mais. Mas agora eu vou trazer um esboço resumido do livro para o nosso entendimento. No capítulo 1 é uma introdução geral ao livro, a questão de saudação, do prólogo, né, e de algumas questões que introduzem o livro. O capítulo 2 e o capítulo 3 trabalham com as mensagens exortativas e consoladoras às 7 igrejas do Apocalipse. Tanto aquelas 7 igrejas ali da Ásia Menor, né, que a gente falou um pouco anteriormente. Do capítulo 4 até o capítulo 22, versículo 5, são uma série de visões celestiais que João tem. E dentro dessas visões celestiais existem 7 ciclos, que eles vão meio que aumentando em proporção, trazendo a ideia de um mesmo evento, só que com informações a mais. Então o primeiro ciclo traz a ideia da história humana, dos últimos tempos, aquilo que está acontecendo no micro, e aquilo vai aumentando, 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 até chegar no 7º ciclo, que traz mais informações, é mais amplo, né? Então, o Apocalipse trabalha com isso, né? Essa ideia de como se você jogasse uma pedrinha na água e aquelas ondas vão aumentando, aumentando, aumentando. É mais ou menos essa ideia de Apocalipse ali. No capítulo 22, versículos 6 e 20, são as exortações finais, e o capítulo 22, versículo 21, é a bênção final e o encerramento do livro. Bom, queridos, passado essa parte introdutória, espero que você tenha tomado nota, observado o texto, e eu te aguardo assim para a nossa próxima aula, onde nós vamos trabalhar textualmente com a questão da introdução. Ok? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.